Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 19 de setembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Vamos dar uma olhada. Primeiro, esse daqui é o gráfico dos dados oficiais tirados do Ministério da Saúde e ontem, dia 18 de setembro, a gente está registrando aqui quase 4 milhões e meio, ou seja, 4.495.183 casos. Então o crescimento dessa semana foi um pouco maior do que o crescimento da semana passada, mas a boa notícia é que foi muito menor ainda do que o crescimento daquelas semanas onde a gente estava crescendo 250, 300 mil por semana. Então a gente olhar aqui os novos casos por dia, a gente está longe desse patamar do final de julho, que é o que a gente está considerando como o auge, a semana do auge, essa semana aqui do dia 29 de julho, a gente está bem longe dela, é só olhar as médias. Aqui elas estavam razoavelmente altas e agora, embora a média dessa semana de número de casos por dia tenha sido um pouco superior à média da semana passada, ela ainda está bem abaixo aqui dessas médias que eram mais altas. Então foi uma semana boa. Eu até tinha alertado, né, que na semana passada o nosso alfa tinha ficado em 1.8 e era um alfa assim... era um outlier, né? Ele não era natural ter esse alfa 1,8, uma mudança tão brusca de 2,1 para 1,8, e eu realmente tinha suposto que para essa semana o alfa ia voltar para 2, e realmente foi o que aconteceu. O alfa ficou em 2, lembrando que o alfa é a taxa de contaminação, né? Então por isso que a gente teve uma semana um pouco acima, mas só que a gente só está acima da semana passada. Todas as outras semanas a gente está ainda em decrescimento em relação a elas. Então isso é uma coisa boa, né? Que nem aconteceu aqui, a gente tinha saído de 44 mil por dia, foi para 36. Aí depois deu uma subida, deu mais uma subidinha e depois voltou a cair. Então isso aqui é normal, são flutuações que acontecem, mas aqui a gente está em outro patamar já do que o patamar mais antigo. E vamos ver o que pode acontecer na semana que vem. Se o alfa continuar em alfa igual a 2, tomara que continue em alfa igual a 2, que não volte para 2.1, 2.2. Eu acho até que tem uma condição bem razoável de ficar em alfa igual a 2. Então a gente continua no mesmo patamar da semana passada. Cresce um pouquinho menos, mas só que continua no mesmo nível de crescimento, aí perto de 30 mil casos por dia. Vamos ver se isso se mantém. Então, as projeções, o que aconteceriam se o alfa ficar igual a 2 durante a semana que vem, na média, né, claro, a gente chegaria no dia 25 de setembro aqui com 4.697.000 casos. Então, um aumento aí de 200 mil casos, de novo na faixa de 5% de aumento, que é o que a gente viu durante essas 2 semanas. Semana que vem, provavelmente a gente fica aqui 5% de aumento, no máximo 6%. E o que não dá é para voltar para 8%. Continuar assim nesse nível, nesse ritmo, seria muito bom para os casos diminuírem. Então, projeções para a próxima semana eu já falei, mas só que só para dar os dados por dia, e eu usei alfa igual a 2, isolamento social de 37%. E na semana passada, realmente o alfa ficou igual a 2, então o meu erro foi muito baixo, ficou em 0,1% para a semana, todos os dias abaixo de 1%, e isso daqui mostra que esse modelo que eu estou utilizando, ele realmente está conseguindo captar o andamento da epidemia no Brasil, né? E já que eu disse isso, vamos ver o que pode acontecer a médio, longo prazo, né? Então aqui a gente está nas 3 últimas semanas, saindo de 41 mil para 27 mil, depois para 30 mil. Semana que vem, se o alfa continuar igual a 2, a gente vai para 29 mil casos por dia. E o que acontece se o alfa se mantiver igual a 2? A gente vê um decrescimento semana a semana. Seria ótimo que o Brasil chegasse aqui nessa semana do final de novembro com uma média de 15 mil casos por dia, que é bem menos da metade da média do auge. O auge foi 45 mil casos por dia no auge, então se daqui a 2 meses a gente estiver aqui com 15 mil casos por dia apenas, seria muito bom. E projeção para essa data, do dia 13 de novembro, seria no final dessa semana. Se o alfa se mantiver igual a 2, ficaria aqui em 5.704.000 casos. Então, 1 milhão a mais, 1 milhão e 200 mil a mais do que a gente está hoje nessas 8 semanas, né, que ainda estão por vir. Vamos ver se isso se
cumpre? Espero que sim, seria bom. Claro que não vai ser exatamente isso, a gente vai ter flutuações aqui, o alfa ficar constante nunca ficou. Mas isso daqui é só uma questão de potencial de crescimento, no caso de decrescimento. Vamos lá, Brasil, vamos ver se a gente sai dessa com um menor número de casos possível. Eu sei que a gente já está com um número muito alto, mas só que a gente tem que pensar no futuro, né? E enfim, então vamos ver o que a gente pode falar do presente. A gente está com a maior parte dos pacientes recuperados, 84%, 3.789.000 recuperados já. E casos ativos vêm decrescendo, isso é muito bom de ver, cada vez mais se afastando de 700 mil e agora se afastando de 600 mil, 570 mil casos ativos. Hoje é bem menos do que a gente já teve, ainda é bastante gente, né? Mas é bem menos do que a gente já teve. E os óbitos, infelizmente não foi essa a semana que eu pude dizer que finalmente a nossa taxa de letalidade está abaixo de 3%, porque essa semana a gente teve um pouquinho mais de óbitos do que na semana passada. Quando eu vi isso daqui eu fiquei um pouquinho chateado, mas só que aí me deu uma luz. Não foi essa semana que a gente teve mais óbitos do que na semana passada. O ponto de vista certo é que a semana passada teve muito menos óbitos do que o normal. A gente teve um salto muito grande, a gente vinha aqui sempre acima de 6 mil e daí baixou de 5. Então foi um salto muito grande. Então, digamos assim, se essa semana tivesse tido 5.500, a gente ia estar vendo um decrescimento constante aqui dos óbitos e eu ia estar super animado. Então eu vou continuar animado porque a gente continua abaixo de 6 mil óbitos e longe de 7 mil óbitos na semana, e isso daí para mim é um símbolo. Menos de 1.000 óbitos por dia para mim é um símbolo e tem que continuar assim. A gente tem que baixar mais o número de óbitos. A gente está vendo que a gravidade dos casos está sendo um pouco menos... os casos confirmados de Covid estão sendo menos graves, está diminuindo a letalidade no Brasil. Isso daí tem vários fatores que podem estar influenciando. Um deles é a experiência das equipes médicas, que estão ganhando experiência de como tratar os pacientes. Outro é a faixa etária, que está dando uma migrada das pessoas mais velhas para as pessoas mais jovens, que talvez tenham um melhor sistema imunológico. E então tem várias questões aí que poderiam estar levando a taxa de letalidade, né? Levando a taxa de letalidade para baixo. E vamos ver se semana que vem, eu tô torcendo que semana que vem eu possa dizer para vocês, baixou de 3%, porque eu sempre disse, né? Taxa de letalidade acima de 6% é inaceitável, entre 6% e 3% é alta, de 3 a 2 já é boa e abaixo de 2 seria excelente. Mas então, se o Brasil baixar de 3%, chegar a 2,9%, eu vou estar aqui feliz da vida soltando foguete. Então vamos ver se... Soltando foguete não que os animais eles sofrem, né? Mas enfim, maneira de dizer. Enfim, então era mais ou menos isso. Muito obrigado, vamos ficar de olho e até a próxima.